Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou te contar uma história terrível que é narrada no livro de Juízes, capítulo 19. Prepare-se, pois o final é impressionante. Mas antes, deixe seu like para ajudar o nosso canal. Então, vamos lá. Em tempos de outrora, antes que reis guiassem as tribos de Israel, uma sombra pairava sobre a terra. Eram dias de anarquia, onde a lei divina muitas vezes era esquecida. E cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. É nesse cenário de desordem que se desenrola uma das histórias mais sombrias e perturbadoras das Escrituras, um conto de depravação, violência e a completa falência da hospitalidade, que ressoa até hoje. Preparem-se para Juízes, capítulo 19. Naquela época, vivia um levita na região montanhosa de Efraim. Não era um sacerdote do templo, pois o templo ainda não existia, mas um homem dedicado ao serviço de Deus, peregrino entre as tribos. Este homem tinha uma concubina, uma mulher que ele havia trazido de Belém de Judá. Mas a relação entre eles era frágil, talvez marcada por desentendimentos, pois a concubina decidiu deixá-lo e voltar para a casa de seu pai, lá em Belém. E ali ela ficou por 4 longos meses. O levita, movido talvez pela saudade, talvez pelo dever ou pelo desejo de restaurar sua honra, decidiu ir atrás dela. Tomou seu servo e 2 jumentos e empreendeu a jornada até Belém. Chegou à casa do pai da jovem, e o velho o recebeu com uma hospitalidade que, a princípio, parecia calorosa e sincera. O sogro insistiu que ele ficasse. E ele ficou. 3 dias de festa e comunhão se passaram. No 4º dia, o levita se preparou para partir. Mas o velho, apegado à companhia ou talvez desconfiado do que o esperava na jornada, insistiu. Fortaleça-se com um bocado de pão antes de irem. E eles ficaram mais um dia. No 5º dia, pela manhã, o levita se levantou para partir novamente. Mas o sogro o persuadiu mais uma vez a ficar até mais tarde. Comeram juntos. O dia declinava rapidamente quando, finalmente, o levita, sua concubina e seu servo se puseram a caminho. O velho sogro os acompanhou até a saída da cidade, dando suas bênçãos e talvez um último e inquietante aviso. A viagem de volta era longa. À medida que o sol se punha, o servo olhou para seu mestre e disse: "Por que não paramos nesta cidade dos Jebuseus, Jerusalém, e passamos a noite lá?" A cidade jebuseia, embora próxima, não era uma cidade israelita, e o levita respondeu, com uma decisão que selaria seu destino e o de sua concubina de forma horrível: Não entraremos em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Continuaremos até Gibeá ou Ramá. Gibeá pertencia à tribo de Benjamim. Era uma cidade israelita. Certamente ali encontrariam abrigo e a sagrada hospitalidade que era um pilar da cultura de Israel. Mas Juízes 19 nos mostra que, naquele tempo sem rei, a própria essência de Israel estava corrompida. Chegaram a Gibeá quando já era noite escura. Cansados da jornada, sentaram-se na praça da cidade, esperando que alguém, qualquer um, lhes oferecesse um lugar para passar a noite. Mas a praça permaneceu desolada. As portas das casas estavam fechadas. Ninguém lhes deu as boas-vindas. Ninguém lhes ofereceu um teto. À medida que a escuridão se aprofundava, o desespero se instalava. Foi então que um homem idoso que não era dali, mas da região montanhosa de Efraim, assim como o levita, e que vivia em Gibeá, retornava de seu trabalho no campo. Ele viu os viajantes na praça e, movido por um resquício de decência ou pelo reconhecimento de um compatriota, perguntou: "Para onde vão? E de onde vêm?" O levita explicou sua situação, sua necessidade de um lugar para pernoitar. O velho os convidou para sua casa, dizendo: "Paz seja convosco. Tudo o que necessitais está comigo. Somente não passem a noite na praça."
Eles foram para a casa do velho, onde receberam água para lavar os pés e alimento para se fortalecerem. Parecia que finalmente haviam encontrado um refúgio seguro, mas a paz durou pouco. Antes que pudessem se recolher para dormir, os homens da cidade, os piores elementos de Gibeá, cercaram a casa. Bateram na porta com fúria e gritaram para o velho anfitrião: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que o conheçamos." Conhecê-lo. A Bíblia usa um eufemismo para o ato mais brutal e desumano. Eles queriam violentar o levita. O velho saiu para falar com a turba. Desesperado, ele implorou: "Não, meus irmãos, não façam tal mal. Já que este homem entrou em minha casa, não cometam esta insensatez." Em um ato de desespero chocante e distorcido, ele então fez uma oferta que gela a alma. "Tenho uma filha, virgem, e a concubina dele. Traga-as para fora agora, e vocês podem fazer o que quiserem com elas. Mas não façam esta coisa ultrajante a este homem." A turba de Gibeá rejeitou a filha virgem, mas cobiçaram a concubina. Os homens a agarraram e a arrastaram para fora da casa. E ali, sob a escuridão cúmplice da noite, eles a abusaram. O texto bíblico é brutalmente direto. Eles a conheceram e abusaram dela a noite inteira. A noite se arrastou, marcada pelos horrores indescritíveis que aconteciam do lado de fora. Dentro da casa, o levita, o servo e o velho anfitrião só podiam esperar, impotentes, enquanto a barbárie consumia a concubina. Quando a manhã clareou, a concubina, quebrada e sem forças, conseguiu rastejar de volta para a porta da casa, onde seu mestre e seu anfitrião estavam. E ali, na soleira, ela caiu, enquanto o dia começava a despertar. De manhã, o levita se levantou, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E ali, caída à porta, com as mãos na soleira, estava sua concubina. Ele disse a ela, com uma frieza que pode ser o resultado do choque ou do horror: "Levante-se e vamos." Mas não houve resposta. Ela estava morta. O levita tomou o corpo de sua concubina, colocou-o sobre o jumento e retornou para sua casa, nas montanhas de Efraim. A jornada de volta deve ter sido um silêncio assombrado, cada passo um lembrete do horror que haviam vivido em Gibeá. Chegando em casa, o levita pegou uma faca. Com um propósito terrível e deliberado, ele tomou o corpo de sua concubina e o cortou em 12 pedaços, membro por membro. E então ele enviou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel, por toda a sua terra. Cada pedaço era um grito mudo, uma acusação chocante, um chamado desesperado por justiça em uma nação que havia perdido seu caminho. Todos os que viram aquilo disseram: "Nunca tal coisa aconteceu, nem foi vista, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerem isso, consultem-se e falem." O horror de Gibeá foi tão extremo, a violação da lei e da humanidade tão completa, que serviu como um espelho sombrio do estado de Israel naqueles dias. Revelou a profundidade da depravação a que o povo havia chegado quando não havia rei em Israel. A história da concubina do levita em Gibeá não é fácil de ouvir ou ler. É um lembrete chocante da capacidade humana para o mal, da fragilidade da ordem social e da importância da lei e da moralidade em manter a civilização. Foi um evento que desencadeou consequências catastróficas para a tribo de Benjamim, contadas nos capítulos seguintes de Juízes. Mas, acima de tudo, foi um grito de alerta para Israel e para nós sobre o perigo de viver em uma terra onde cada um faz o que parece certo a seus próprios olhos, e a escuridão da noite pode engolir a luz da justiça e da humanidade. Uma história para nunca esquecer. O que você achou? Deixe o seu comentário. Se você achou o vídeo interessante, compartilhe com um amigo. Até o próximo vídeo.